Caros amigos, causou alguma surpresa, embora não suficiente debate, a análise crítica que postei em minha página no Face há dias sobre a criação pelo governo federal da Universidade do Trabalho, a ser operada através de uma plataforma virtual em convênio com seu sistema de universidades, tendo sido já assinado um primeiro convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, no valor de R$2,5 milhões. Segundo a entrevista do próprio ministro do Trabalho, Manuel Dias, também catarinense, aliás combativo líder originado nas lutas sindicais dos mineiros do carvão daquele estado há várias décadas, a universidade, que deverá atingir inicialmente 200 mil trabalhadores no Brasil, podendo vir a atingir futuramente até mais de 800 mil, quando tiver abrangido outros países do Mercosul. Essa Universidade do Trabalho terá, entre outros objetivos, conscientizar politicamente a massa trabalhadora para o que será adotada no currículo disciplina específica sobre marxismo, socialismo e capitalismo. Minha crítica referiu-se especialmente a alguns aspectos da iniciativa, dentre os quais a interferência na autonomia das universidades cooptadas, tornadas executoras de determinada visão governamental sobre questões de profunda repercussão no âmbito da sociedade, onde a ingerência do Estado ou do governo tem acabado sempre por impor à sociedade seus pontos de vista, às vezes sua ideologia, ou ideologia nenhuma, quando não, mais diretamente, seus interesses políticos ou interesses de qualquer outra ordem. Defendo, como tenho defendido desde os longínquos tempos das lutas estudantis, como em todas as funções que tenho desempenhado no âmbito da educação, a plena autonomia científica das universidades e também de organização. Princípio, aliás, absolutamente e cristalinamente adotado pela Constituição brasileira e nem sempre respeitado pela burocracia estatal. E o que é mais grave, nem sempre conhecido e reivindicado pela própria universidade. Os processos intervencionistas do Estado, embora às vezes nos surpreendam, sabemos como começam e onde começam, mas nunca sabemos onde vão acabar. Aliás, estudando a história sem preconceitos, sabemos sim. Esta é uma primeira e grave questão. A questão seguinte é tão grave ou mais grave no contexto da visão que tenho sobre o momento atual do país ou do mundo, suas crises, seus equívocos e sua insegurança sobre o futuro. É notório, os que me conhecem sabem, que considero o conjunto de crises ou de fatores que afetam e ameaçam o país e o mundo consequência de um momento histórico que repete, sem que seja percebido nessa dimensão, inclusive pelas universidades, mais um período de transição civilizatória, precipitada agora pela absoluta transformação que está ocorrendo no mundo, em processo de agravamento em dimensão e em velocidade, em consequência dos avanços impressionantes da ciência e da tecnologia. Tais períodos de transição civilizatória
Aconteceram, por exemplo, na passagem da vida nômade ou tribal para a vida urbana e da organização de impérios e nações, ou na passagem da era feudal para a era industrial, ou da primeira e pequena revolução tecnológica para a era industrial ou do capital. As transformações trazidas pela nova revolução da ciência e da tecnologia estão nos colocando agora diante da urgência, por causa da velocidade das mudanças, de uma nova transição civilizatória para uma outra ordem mundial, envolvendo cada parte do mundo, das nações, envolvendo as pessoas e suas relações. Ou seja, para uma nova civilização, onde os princípios que organizaram a ordem civilizatória anterior, a que estamos ainda vivendo, já não respondem. Esta é a regra que preside as mudanças civilizatórias, e não adianta resistir a elas, como fizeram os monarcas medievais, os imperadores antigos, os czares russos, ou os povos nômades e tribais. E como estão fazendo agora os que defendem os atuais cânones que organizam ou desorganizam a ordem mundial. E também no Brasil. E não me refiro apenas à ordem econômica, mas à ordem política, ética, social, ou seja, referente a tudo o que diz respeito à existência humana. E isto quer dizer a ordem civilizatória. Amplio a análise desses conceitos em vários dos meus livros, a quem interessar. Pois bem, os cânones que inspiram ou organizam ou desorganizam a ordem atual são exatamente os do marxismo, os socialismos e o capitalismo. Esses que, como o feudalismo e seus beneficiários, hoje os que são beneficiários desta ordem, os que têm o poder, a riqueza, às vezes também a riqueza intelectual, como no passado os monarcas, etc., teimam em manter, em difundir e, no caso, aprofundar nas universidades e na massa dos trabalhadores. É normal que se fale em massa dos trabalhadores neste contexto, porque esse conceito também é oriundo e inerente aos modelos marxista, socialista e capitalista, que o geraram. E por isto é um conceito tão ultrapassado quanto eles. Por isso também tenho proposto substituir o conceito de massa de qualquer categoria pelo conceito de massa de consciência. Este sim, um conceito que vem acontecendo e crescendo no mundo, porque adequado a uma civilização do conhecimento, do direito ao pluralismo, à participação e à plena realização dos direitos e da dignidade humana. A massa de consciência e os valores que a constituem, a participação e a solidariedade, tenho dito, sintetizando os anseios universais pela justiça, pela paz, pela igualdade de oportunidades, pela dimensão humana dada a toda a natureza, ultrapassando, portanto, a concentração e a exclusão, que nivelam os homens como peças dos sistemas, sejam socialistas, marxistas ou capitalistas. Esta nova visão, esta massa de consciência, acabará acontecendo e promovendo a mudança, apesar dos obstáculos que venham a ser postos contra ela,
como quando se põe o marxismo, o socialismo, o capitalismo como instrumentos de conscientização dos trabalhadores ou de qualquer ser humano, como imagina o governo ou os governos e as universidades, cooptadas, ou sabe Deus por quê, resistentes à transformação, à geração de uma nova ordem civilizatória, como criadora do conhecimento, como se autoproclamam as universidades, como efetivamente são, ou deveriam ser. Não sou contra de forma alguma que se ensine o capitalismo, o marxismo, o socialismo, como não sou contra que se ensinem outros regimes ou outras ideologias do passado, o feudalismo, a ordem romana ou a organização social dos sumérios. Eles têm que contribuir ao conhecimento e à experiência humana. Se considerarmos a contribuição do marxismo, gerador das formas desvirtuadas ditas do comunismo ou dos socialismos populares, geradores de décadas de totalitarismos ou de ditaduras, de desrespeito ao mínimo dos direitos humanos, dos direitos dos homens e dos povos, deixando como herança gerações privadas da liberdade, como ocorreu na União Soviética e ocorre na China, em Cuba ou na Coreia do Norte, ou se considerarmos o colonialismo, a exploração, a concentração da riqueza, do bem-estar, do desenvolvimento e a exclusão de bilhões de seres humanos condenados à miséria e à fome do corpo, da cultura e do espírito, produzidos pelo capitalismo, vemos que também no estudo desses regimes há muito a aprender. Mas é doloroso que tais soluções sejam propostas como formadoras de uma conscientização inspiradora de um mundo novo ou de uma civilização moderna pós-tecnológica. Mais doloroso pensar que as universidades possam ser transformadas ou se transformem em instrumentos de tais equívocos e se alheiem à sua função criadora ou promotora desse novo estágio ou patamar da civilização pós-tecnológica. Não, meus amigos. Também não sou anarquista, nem preconceituoso, nem sou mero sonhador e menos ainda alienado. Reivindico para mim essa justiça. Em complementação, convido você a ler a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária, porque é possível, postada em 5 ou 6 idiomas, em nota inserida no Facebook, e apresentada em 2009, creio, quando a Unisul, a minha universidade, criara a cátedra Unisul Participação e Solidariedade, para dedicar-se ao estudo e à difusão de questão ou de questões de tal dimensão. A carta teve alguma repercussão entre alguns meios de comunicação e respeitáveis personalidades no exterior, tendo, infelizmente, menos repercussão no Brasil. Talvez mais voltados que estamos a retomar o estudo do marxismo, do socialismo, do capitalismo, do feudalismo e, quem sabe, da organização social dos sumérios. Mas creio que vale a pena. Por isso retorno a ela nas redes sociais, mesmo correndo o risco de transgredir, também aqui nas redes, seus cânones de relacionamento ditados pelo marketing do mercado. Este é meu ponto de vista. Gostaria de ter o seu.